Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série de vídeos sobre trabalho em Malta, onde a gente convida brasileiros aqui para contar sua trajetória arrumando um emprego aqui na ilha. E hoje a convidada é a Gabriele, ela já está há 6 anos aqui em Malta e ela já trabalhou com tanta coisa diferente, vocês não fazem ideia, e passou por cada perrengue que ela vai contar tudo aqui para vocês. E hoje ela está trabalhando na área de criptomoedas, então vamos lá conhecer um pouquinho da trajetória dela. Cá estou com a Gabriele, seja bem-vinda, Gabriele. Obrigada. Muito animada para contar a sua história aqui, para você contar a história pra galera, né? Muito. Porque, olha, ela me resumiu aqui, ó, a gente tava conversando antes da entrevista, e, gente, cada perrengue que a Gabriele passou, né, Gabriele? Muitos. Você vai contar tudo pra gente hoje, né? Vou essa tua trajetória. Pra dar uma alertada Pra no dar pessoal. uma alertada. Então, ó, fica até o final desse vídeo aí, já dá um curtir já antes da gente continuar, tá? Então vamos lá, como que você chegou aqui em Malta? Como que você descobriu? Porque, ó, 6 anos atrás, né? 6 anos atrás é muito tempo. Não era falado Malta, até nas agências de viagem, eu não ouvi falar quando eu pesquisei. Então, bom, eu tava dirigindo um belo dia, eu sempre achei que intercâmbio era uma coisa muito fora da minha realidade. Aí eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver com a minha faculdade, eu fiz turismo, mas não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Eu trabalhava no aeroporto e aí o salário era legal, eu estava terminando a faculdade. Falei, não, vou ficar, e quando eu conseguir terminar a faculdade, eu procuro outra empresa que é no meu ramo. Só que aí eu comecei a fazer entrevista e muita empresa estava falando pra mim, olha, você é muito legal, gostei do seu perfil, mas você não fala inglês. Aí e 6 anos atrás, turismo ainda fazia um sentido, né? Hoje em dia, a faculdade ainda já é meio... Não é todo mundo que vai fazer pelo mercado. Sim. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso fazer um intercâmbio. E aí coloquei essa meta, eu vou fazer o intercâmbio, voltar e conseguir um emprego. Certo. Aí eu falei, vou então nos meus 30 dias de férias. Aí comecei, tava dirigindo, parei o carro, vi uma agência, eu falei, aqui. Vou olhar o preço. Primeira agência que eu vi aqui. Primeira agência, foi bem isso. Eu falei, vou ver o preço e ver o quanto possível ou impossível é da minha realidade. Vi o preço, aí vi Canadá, Irlanda... Foi Canadá e Irlanda. Aí eu tava vendo questão de visto pro Canadá, questão do valor pra Irlanda. Aí um amigo no trabalho ouviu eu conversando com uma pessoa atrás de mim. Ele falou, você tá querendo fazer intercâmbio? Eu falei, tô. Ele falou, vai pra Malta. Aí ele abriu o computador e me mostrou. Eu falei, não, Europa, não. Muito caro. Aí eu liguei pra agência e falei, tem como você cotar Malta? Fazia super sentido. Não precisava de visto, o valor era acessível comparado com os outros locais. Falei, é Malta. Então, decidiu. Decidi. E eu decidi em outubro e eu vim em novembro. Gente, foi tipo assim, do nada. Foi do nada. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem onde eu tava. Eu peguei o avião e eu vinha. Eu fui assim, não façam isso. Pesquisa um pouco antes. Pesquisa. Eu cheguei aqui, juro, eu não sabia nada. Aí cheguei, fui pra escola, passei um mês... Me acabei, me diverti horrores. Voltei pro Brasil e falei... E o inglês? Que você Inglês. já estava planejada, né? Não rolou. Não né? rolou. Um mês Mas foi você muito foi pouco. com inglês bem básico, você veio, no caso. Muito básico, muito. Voltei pro Brasil, aí eu fiquei com aquele aperto no coração. Falei, não foi o suficiente. Aí quando eu cheguei, eu vi que tava tendo um corte na empresa. Fiquei desesperada. Eu falei, tomara que eu esteja nessa lista. E realmente eu estava, eu fiquei tão feliz. Como, né? Ela ficou tão feliz de estar no corte da empresa, gente. Ela queria voltar pra Malta. Queria muito. Aí fui demitida, foi o tempo de organizar a viagem de volta. E então você veio com foco Malta, gostei. É isso aí. Aí eu paguei mas ainda assim, muito crua, não tinha pesquisado nada, continuava na mesma. Sim. Você ficou só ali nas festinhas, na escola, não desbravou tanto assim? Não, informação zero. Aí me organizei, isso foi em dezembro, voltei em março. Aí voltei em março, paguei 3 meses de escola, eu não tinha dinheiro para nada. Eu trouxe uma mala de comida. Porque uma mala de mantimentos para se manter em Malta no intercâmbio. Foi naquela época, tinha 2 malas de 32 quilos. Então você aproveitou, uma de comida e uma de roupas. Foi bem isso. Maravilhosa. Aí não tinha dinheiro contadinho. Aí eu peguei e comecei, mas eu não consegui também aproveitar a escola, porque eu tava tanto eu tava tão apreensiva pra conseguir ficar,
que eu não conseguia focar em nada. Eu só tava pensando, tá bom, vai passar esses 3 meses, eu vou embora, e aí o que eu vou fazer? Mas nunca passou assim na tua cabeça, nossa, vou arrumar um trabalho aqui, e aí eu vou ficar legalmente, não? Não, eu achava... Você achava que é só, tipo, estudando, ou enfim, que seria muito impossível? Eu achava que era ilegal entregar currículo. Como assim? Eu era totalmente sem noção. Eu não pesquisei, gente, eu não pesquisei nada. Eu não sabia onde eu estava. Não, você realmente estava assim, alheia a tudo. Então você nem passava na sua cabeça essa possibilidade, então, de tipo, vou trabalhar aqui, me manter. Não, porque eu achava que era uma coisa meio Irlanda, que você tem que pagar o curso, e eu não tinha dinheiro para ficar pagando o curso. E aí eu trabalhei até em um lugar, primeiro eu trabalhei num lugar de xixa, ilegal, né? Pode falar isso. Pode, ora. E aí, mas eu fiquei pouquíssimas semanas, até porque, né, é muito arriscado, ainda mais naquela época. E aí eu falei, bom, enfim, trabalho não vai dar, fiquei pensando, trabalho não vai dar, dinheiro para o curso não tem. Não tem. Aí fiquei nesses 3 meses, assim, nessa apreensão. Aí, quando eu... e também os brasileiros que eu tinha muito contato, ninguém tinha conhecimento do visto. Era uma coisa muito recente, as pessoas não falavam disso, não era uma coisa... Não era igual hoje. Tipo, em 6 anos, a ilha mudou muito. Então, não tinha essa quantidade de estrangeiro. Os brasileiros que vinham para estudar, não era comum, era bem diferente. Comum essa aplicação de permissão de trabalho, né? Mesmo você tendo um passaporte brasileiro e tudo, né? Era uma outra realidade, assim. Era, e ainda mais para uma pessoa, eu tinha 21 anos, sem nenhum conhecimento, que sem pesquisar, não existia. Aí um amigo ficou sabendo, né, que eu tava querendo muito ficar e comentou, mas tem como você aplicar visto? Eu fiquei chocada, eu falei, não acredito. Aí essa pessoa conseguiu entregar meu currículo onde ele trabalhava, que foi o lugar onde eu consegui meu primeiro visto. Aí eu passei na entrevista, era pra trabalhar num restaurante / loja, os dois. Aí eu já apliquei o visto, assim, super em cima, assim. Apliquei o visto, já tava faltando, assim, 10 dias, menos de 10 dias, muito pouco. Mas que sorte, né, que você já conseguiu já logo, já no teu a primeira entrevista ali, né, basicamente, com a ajuda ali do seu amigo e tal. Foi, isso foi muita sorte. Assim, sorte de ficar. Azar dos perrengues. Azar dos perrengues. Agora começa o primeiro passo do perrengue. Começa o primeiro perrengue, porque como já foi dito, eu não falava inglês. Então, quem falava com o RH era a pessoa que morava comigo, que era uma turca. Certo. Ela falava com o RH e aí ela ia me falando o que eu tinha que fazer. Tá. Só que naquela época o visto não era uma coisa comum. Então, e eu também não falava inglês, aí me passaram tudo, aí eu olhei o contrato e falei, cleaner? Falei, mas eu não vou ser cleaner. Aí pensei, será que eu vou ser cleaner e não sei? Ou será que eu entendi errado na entrevista? Será? Né? Não vai saber. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas cleaner? Ela falou, é só pros papéis. Eu falei, só pros papéis? Ela falou, é. Aí eles falavam pra mim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí eles não falavam muito bem, você tem que fazer. Eles falavam, precisa ser assim. E antigamente o visto não era aplicado como hoje em dia, era completamente diferente. Era outro sistema, era outros requisitos. Hoje em dia, graças a Deus, tá bem mais tranquilo. Mas eles faziam outros requisitos, eu fui entrando na onda, consegui. E aí eu fui descobrir muito tempo depois que realmente o meu visto era de cleaner. Foi feito para uma outra coisa que você não fazia. Foi feita por outra coisa que eu não fazia. E era comum, porque todo mundo que trabalhava nesse lugar tinha o mesmo visto, porque era muito mais fácil de ser aprovado. Então eles não iam ir por esse processo todo de explicar por que eles estavam pegando uma pessoa de fora para trabalhar numa função. Então, naquela época, até as empresas, para eles, era uma coisa muito nova. Sim, então eles fizeram o que era mais fácil e pronto. Isso. E você, como não era você que estava lidando diretamente, né, era a tua amiga, você foi entregando. Eu só queria o papel, eu só queria ficar. Só queria meu visto de trabalho. Eu só queria isso. Aí, tudo bem. Aí eu peguei, comecei a trabalhar, e isso é uma coisa muito importante hoje em dia para as pessoas que estão aplicando. O seu contrato precisa ser igual ao que você está entregando. Você não existe 2 contratos, é um contrato. E você tinha 2, então? E eu tinha 2, um pro visto, um por fora. Que era o teu real? O meu real.
E também não era nem um pouco real, porque assim, todas as condições de trabalho que eram apresentada, não condizia com a lei. Depois eu fui descobrir depois de muito... Assim, eu fui descobrir depois que eu saí de lá. Nossa! De tão... Não, mas também acho que eu sou um caso à parte. Eu sou uma pessoa que não pesquisa. Então... Você foi no embalo, basicamente. Eu fui aceitando, porque como eu era muito nova e não tinha muita gente... Não existia, assim... Quando eu trabalhei lá, tinham estrangeiros, mas... Não eram, assim, uma coisa que, tipo, todo mundo fazia, sabe? Era uma coisa que, eu não sei explicar, não existia aquele alerta. As poucas pessoas maltesas que trabalhavam lá, eles não chegavam e falavam, olha, isso tá totalmente errado, mas eles davam aquele toque, assim, Sim. sabe? Ó, tá meio estranho isso aqui. Acho que você devia dar uma olhadinha. Nossa! Mas enfim, foi muito bom, foi um grande conhecimento, aprendi muito inglês 1 ano, sabe? O pessoal era uma equipe muito legal, valeu muito a pena, mesmo com todas as... Coisas mais ou menos, né, dentro da parte legal, né? Nada legal. Nada legal. Nada Não legal. estava legal. E aí, depois disso, beleza, saiu dessa empresa e o que rolou? Aí depois disso eu falei assim, quando passou 1 ano, eu falei assim, não, eu quero uma coisa mais certa, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu falei assim, eu peguei e falei pra eles, olha, se vocês não vão me dar um contrato porque na época, teoricamente, eu não trabalhava full time, mas eu trabalhava mais que um full time. Não sei se faz muito sentido isso, mas enfim. Aí eu falei, eu quero um contrato mais certo, sabe, tipo... Realmente o que eu tô fazendo. Mais de acordo. Aí eles ficavam, ficava pra lá e pra cá. Aí eu bati o martelo e falei, bom, ou eu quero contrato ou eu tô saindo. E aí eu falei isso sem ter emprego nenhum, né? Tipo, sem saber o que ia ser amanhã. Sem saber. Aí eu peguei, eu lembro até hoje, eu cheguei em casa, abri o computador, olhei assim, que na época, eu não lembro o site, mas era um site que era bem conhecido na época, abri o computador e a primeira vaga era uma vaga de tax return, que é uma vaga para você fazer o retorno de imposto para estrangeiro no aeroporto. Eu falei, parece meio coisa do governo, né? Acho que eles não vão aplicar visto. Mandei. Só que não era do governo, era uma empresa que era terceirizada pelo governo. E aí, pela minha experiência de aeroporto, tanto no Brasil, aqui eu também fiquei trabalhando no aeroporto um tempo, eles falaram, vamos fazer a entrevista. Passei. Que massa! Foi, assim, incrível, mas também foi o segundo perrengue. Ai, meu Deus. Porque assim, não façam isso também. Mas me falaram assim, olha, você precisa de uma cover letter, que é aquela carta de apresentação mais o currículo. Falei, cover letter? Falei, não sei escrever uma cover letter. Até porque aqueles 3 meses de inglês que eu fiz na escola não foi. A minha cabeça estava em outro lugar. Teria sido. Sim. Mas a minha cabeça não estava ali focada. Aí eu falei, tá, e agora? Aí eu peguei, a irmã do meu namorado pegou e escreveu pra mim. Tá. Que eu também, malemar, sabia que tava escrito lá. Eu fui lá. Gente, Gabriele do céu. Eu fiz cada uma, enfim. Aí eu peguei e fui, e aí me explicaram. Falaram, então você vai ter que, né, pegar os dados das pessoas, mandar e-mail e tudo mais, conseguir um emprego. Você trabalhar, eu falei, mandar e-mail. Mandar e-mail, como mano? Não sei escrever e-mail. Não sei escrever um e-mail em inglês. Não Como que você sei quer que eu escrever. mande e-mail? Aí eu fui indo, né, assim... Mas e na entrevista, como que foi isso? Você não fez uma entrevista, tipo, você não teve que se comunicar e tal? Eles aceitaram de boa. Ninguém pediu pra mim escrever. Na comunicação eu tava ok. Falar, você manda bem, mas na hora de escrever que... Porque na comunicação eu já tava 1 ano trabalhando com o público. E uma coisa até que boa que eu aconselho, quando eu vim, eu acabei, pelo fato de que eu comecei a trabalhar, e naquela época não tinha muito brasileiro fora da escola, eu me distanciei muito. Então, assim, eu tinha uma amiga, 2 amigas brasileiras, o resto eram todos estrangeiros. Então, o meu inglês nesse 1 ano foi bem legal, porque eu me inseri muito naquele ambiente e comecei a falar bastante. Então, a fala tava legal. Então achou, a entrevista arrasou. Arrasei. E também não era naquela época, hoje, empresas internacionais, eles têm um processo mais rígido. Ali não, foi tipo assim, um bate-papo, gostei, beleza, vou fazer outras entrevistas, e ele acabou me escolhendo porque eles acreditavam que eles iam mudar para o aeroporto em algum momento, mas o que não aconteceu, eu acabei ficando no escritório. Aí eu fui dando meu jeitinho, né? Aí eu falava pro meu gerente, não tem como você me mostrar como é que você manda esse e-mail, pra mim dar uma noção, Google Tradutor, e foi indo. Aí depois de um tempo ele percebeu, né, que
Alguma coisa estava errada ali. Não fazia muito sentido ali aquela carta com aquele e-mail, não tava batendo. Mas aí ele foi um fofo, ele foi, assim, uma pessoa muito importante no meu processo aqui, muito, muito. Foi incrível como ele me ajudou, como ele me ensinou, como ele me guiou em todo esse processo. E foi um aprendizado também, né? Tudo é um aprendizado, por mais, Tudo. por pior que, né, seja o perrengue ali, a situação, hoje você olha e vê o quanto você deve ter aprendido nessas situações, né? Foi muito, realmente, foi muito. E foi um processo foi um processo longo, porque eu demorei um ano, tipo, como eu não fui pra escola, né, como eu não tive essa oportunidade de pagar a escola por esse longo período, eu tive um ano, então, pra treinar o meu inglês fala, e aí depois eu fiquei com ele quase 2 anos, então foram quase 2 anos pra mim ali praticar a minha escrita. Então, foi a escola da vida. Foi. Escola de inglês da Gabriele foi a escola da vida. Foi exatamente isso. Aí passou, aí já tava com ele fazia até o março, quando deu o Covid. Então eu fiquei com ele, vamos lá, então eu comecei acho que no meio de 2017, aí 2018, e aí eu fiquei com ele... Foi 2 anos, assim, então. Aí aí eu já tava falando, bom, acho que já tá na hora de eu dar um outro... Mas aí sim, ainda muito perdida, porque eu tava pensando, bom, onde eu vou conseguir outro emprego, né? Porque ainda você se sente meio assim no escuro. Sim. Você ficou, né, dá aquele medinho de você tá ali no teu confortável por 2 anos, né? Mas você quer mudar, quer dar um up ali na tua carreira e tal. Mas até a questão de você pensar, tá bom, o que eu tenho no meu currículo que vai me trazer uma vaga boa? Outra vaga, né? O que eu vou conseguir oferecer? Naquele ponto, isso que me dava muita insegurança. Que eu pensava, aí na época já era muito falada iGaming, muito. Eu tentei várias vezes. Eu acho que tinha até uma empresa de iGaming que o cara do RH já tinha me bloqueado. Juro, eu mandei tanto currículo, porque alguém me passou o e-mail dele. Aí você já... Aí ferrou. Eu juro. E assim, óbvio que o meu currículo naquela época não batia. Aí me deu essa insegurança. Aí aconteceu tudo do Covid e eu trabalhava diretamente com turista. Então, Malta não teve mais turista. Aí, o que acontece? O que Nada, acontece com o teu departamento? Parou total, não tinha o que fazer, não tinha nada a fazer. E eu lembro que começou em março e eu ia pro Brasil em março. Então a minha viagem foi cancelada, o voo foi cancelado, eu não pude ir. Fiquei os 3 meses em casa, sem saber se eu ia ser demitida, o que ia acontecer. Até que um belo dia, porque como eu disse, essa empresa era dentro de um grupo, porque eles eram terceirizados do governo. O dono da empresa liga pra gente. E eles têm, esse grupo, eles têm bastante marcas dentro do grupo. Ligou pra gente e falou assim, bom, eu vou começar um novo departamento, eu vou fazer site. Vamos lá. Ele falou, vocês querem fazer? Eu não já quero. Eu quero, óbvio. Aí fui, aí comecei a fazer site do começo. Eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que ele era de TI. E ele estava na Índia, então a gente trabalhava com ele. Então era a gente, a pessoa de TI e as marcas. Aí a marca ia dando todo o guideline, né? Vai falando tudo que você precisa, o que não pode, o que pode, como tem que ser colocado. Aí vai outro desafio, né? Você não tinha experiência com nada em relação a isso, assim, tipo, de design e tal? Não tinha, Você aprendeu do zero ali? Foi, mas o desafio maior foi a questão do inglês. Porque ali, naqueles 2 anos, eu já estava muito travada naquele mesmo e-mail, não era uma coisa dinâmica. Sim. E ali eu estava lidando com várias empresas onde eu tinha que realmente... conversar, discutir, né? Muitos, como é que se fala? Meetings... reuniões. Muitas reuniões de quase toda semana, então foi outro desafio muito grande, que aí pegou. E ainda muito graças ao meu gerente que estava sempre do meu lado para me ajudar nessa questão da escrita e tudo mais. Aí comecei, fiquei 1 ano, e aí nesse 1 ano, nossa, aprendi muito. Nossa, imagina, né? Você foi para uma área totalmente diferente, assim, então que massa ter tido essa oportunidade, né?
foi incrível trabalhar com as marcas, foi incrível ver toda essa parte de site, porque eu fazia literalmente todo o site. Então eu fazia o estoque, eu fazia todos os produtos no site, eu fazia todo o site de como o site, os menus, como o site tá exatamente tudo. Toda a questão do site, eu trabalhei com toda a questão do site e nós fizemos 4 sites. E um deles tinham 40 marcas. Nossa! Então foi assim, ralei. Ralou muito, trabalhou muito. Trabalhei mas muito. Ganhou muita experiência pra colocar naquele currículo que você tava meio indecisa ali, ó. Agora Não, você já... a experiência tava maravilhosa. O bolso vazio. Meu Deus, por quê? Vazio. Porque a gente veio do Covid, né? Sim. E no Covid a gente teve aquela questão do governo tava dando auxílio. E o meu salário não era muito mais do que o auxílio. E até porque a empresa teve um corte de 20%. Aí eles... E eu fiquei nesse corte esse um ano inteiro trabalhando com esse mesmo salário. Nada foi ajustado. Até que veio a oportunidade. Eu falei, não, eu pensei na minha cabeça, eu vou ralar, porque quando chegar o momento, eles vão me dar um salário. A minha hora vai chegar. Exatamente. Aí o meu pensamento, ligeira, pensei, eu vou aprender tudo, porque eu tava sozinha. O meu gerente já tava praticamente voltando pro departamento antigo. Eu falei, eu vou aprender tudo, porque assim, ele vai, assim, não no lado ruim, mas eles vão estar ali na minha mão. Porque eu vou fazer tudo, eu vou saber tudo, e aí eu vou conseguir. Claro, vou liderar aqui esse departamento. Não consegui, mas enfim, vamos lá. Aí tudo bem, aí passei isso. E aí nessa época trabalhava eu, e também era uma empresa muito bacana, eu gostava muito das pessoas de lá, muito. Aí trabalhava eu e um filipino no escritório inteiro, todos malteses. Nossa! Foi uma experiência muito legal, também essa troca com o maltês. E aí no escritório era eu, uma pessoa que trabalhava com graphic design, que ela fazia toda a parte das imagens. E eu tinha uma outra colega que ela trabalhava gerente de uma das marcas. Só que no departamento de marketing eram só nós duas. Aí ele fez uma reunião com a gente. Se eu não me engano, foi lá pra janeiro. Não, foi pra janeiro. Foi em janeiro, mais ou menos, janeiro e fevereiro. Fez a reunião com a gente. Primeiro foi ela. Tá. Subiu, foi pra fazer a reunião. Que ele ia fazer a proposta. Aí ela desceu. Eu já perguntei, eu falei, quanto ele ofereceu? Ela falou. Eu falei, nossa, maravilha. Com esse salário eu tô ok. Ele tinha oferecido pra ela ali por volta de uns 23, 24 mil. Eu falei, nossa, perfeito. Perfeito. Peguei e subi. Aí ele já começou, porque ele tava me dando uma grande oportunidade. Aí ele me deu um salário de 15 mil e pouco. Como assim? Pra quem já tá aqui, nossa, sabe que é nada. Não, quem já tá aqui tem uma noção e assim, não fazia nem condizia, não condiz com a função, não condiz não fazia sentido. Aí eu fui, nesse momento já veio totalmente aquela frustração. Tipo, o que você tava esperando ali, né, que você poderia ganhar ou pedir, etc, e você já... e aí também vem essa questão de que não são flores, né? Você tá num país que não é o seu, você tá trabalhando com visto, então você tem que ter essa noção e que não é fácil. Mas ali ele tava achando que tava fazendo um favor pra você também, né? Aí eles já também, né, você tem que ter um pouquinho de confiança ali pra falar, ó, peraí, né? E aí também... Foi um momento que começou a vir muita realidade pra mim de pensar, olha, eu já tô aqui assim, nessa época eu já tava há 4 anos, eu falei, olha, se for pra continuar assim, realmente eu acho que esse ciclo já deve estar acabando, porque não vai fazer muito sentido eu ficar continuando batendo assim na parede, tentando e não sair muito desse salário. Que não, realmente, pra quem mora aqui, sabe que hoje em dia esse salário não faz mais sentido, não tem como. Aí eu peguei e foi bom pra mim, porque foi o momento que eu falei pra ele, eu fui muito dura, assim, eu falei, realmente, se for pra ser assim, eu prefiro voltar, eu não vou aceitar. E aí ele não esperava, ele realmente não esperava que eu ia fazer isso, porque realmente, infelizmente, algumas pessoas acreditam, até porque outras nacionalidades, as pessoas acreditam que o estrangeiro tá aqui por causa dessa necessidade extrema.
E no teu caso, não, você poderia voltar pro Brasil, né? Viver a vida normal. E aí, com a né? experiência que eu já tinha... Nossa, sim. Aí eu peguei e foi o momento que eu falei, não, mas não vou. Ele tentou muito, fez várias reuniões comigo, tentou. Aí ele pegou e falou, não, tá bom, então eu vou te oferecer 18. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu já estava indo pro Brasil de novo. Ah, tipo férias, assim. Férias. E era também Covid, ainda tava Covid, era 2020. Aí eu falei assim, bom, vou aceitar, porque eu vou pro Brasil. Tá. Porque era uma empresa, quando você trabalha em empresa local, não é tão rígida. Então lá eu não falava assim, posso tirar férias, vou tirar férias, gente. Ah, você tinha mais liberdade. Tinha liberdade, então eu fazia muito o meu horário, era bem tranquilo. Então eu falei assim, bom, vou pro Brasil, vou trabalhar de lá, eu trabalhei um bom tempo de lá. Acabei ficando 3 meses no Brasil trabalhando de lá, porque a passagem foi cancelada, enfim, né. Fiquei 3 meses, eu pensei, vou aceitar, continuar, voltar e procurar outra coisa. Certo, foi estratégica. Foi. Até porque, outro ponto, durante esse período, desde o final quando começou um ano antes do Covid acontecer, eu tava preparando a minha papelada para a cidadania italiana. Certo. Então eu tinha isso em mente também. Sim, que você já ia vir pra cá pra dar entrada e facilitar muito sua vida, né? Você tendo a cidadania europeia. Não, eu descobri da cidadania europeia aqui. Que eu também não sabia que era uma possibilidade. Ai, meu Deus do céu. Eu descobri aqui eu conheci um brasileiro que comentou que estava fazendo. Aí eu falei, como faz? Ele falou assim, você manda um e-mail aqui pra Comune, manda assim um e-mail. Eu falei, tá bom. Aí mandei o e-mail. Comecei a mandar e-mail, eu procurei na internet, naquele Family Search, comecei a mandar e-mail, tipo assim, em 2, 3 dias uma das comunes respondeu com a certidão. Aí eu falei, maravilha, comecei a dar a entrada. Então eu tinha isso em mente também, eu pensava, vai ser um processo, mas vai valer a pena. Com certeza. Aí fui pro Brasil, mas também ele passou a perna em mim de novo. Porque ele falou, O cara da empresa. o cara da empresa, o dono, passou outra passada de perna. Pegou e falou pra mim assim, tá bom, a gente faz esse salário, mas aí começa quando você voltar do Brasil. Só que na hora que ele falou, eu não pensei. Não, mas peraí, você continuou daí ganhando o que você ganhava ou... Ah, tá. Putz, 3 meses ficou ganhando o salário antigo só depois. Que no caso você ia mudar de... você ia mudar de emprego. Não fazia sentido. Só que na hora quando ele falou, eu fiz, sabe, naquela empolgação, eu fiz assim, tá bom. Tá bom. Aí depois, quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, ixi, o que eu fiz? Mas daí tá, você aceitou. Aí tá, tinha aceitado, né? Mas depois eu fiquei pensando, que besta, né? Pô, de novo. Aí foi. Ai, meu Deus. Aí, beleza, você foi pro Brasil, trabalhou lá de home office, né? Trabalhei, isso. Mesmo com o salário antigo, voltou. E aí você deu continuidade nessa questão que você tava de vou procurar uma nova oportunidade agora. Exatamente, foi isso. Aí quando eu voltei, já isso março, abril, já era maio, junho, já tava por aí. Aí eu peguei e comecei. A pessoa que trabalhava comigo, que é uma grande amiga minha hoje, ela tava indo pra fazer, que era a maltesa que trabalhava comigo, ela tava indo fazer o master dela fora. E ela já tava indo embora, então ela ia embora em agosto. Aí eu já tava, vou ficar sozinha, como vai ser isso? Aí peguei e falei assim, não, vou procurar emprego, vamos ver, né, o que vem. Comecei a mandar currículo de novo, até que um dia uma empresa me ligou. Aí falou, tá interessado em fazer né, a entrevista e tal. Eu falei, tá bom, vou, né. Concordei. Aí eu perguntei pra pessoa, né, qual que é a vaga e tal, aí pesquisei. Aí eu pensei, não, eu não apliquei pra isso. Que era? Era uma vaga para ser customer support, de fazer atendimento ao cliente, mas na vaga estava escrito escrever 40 palavras por minuto. Eu não ia aplicar pra isso. Então, até hoje, eu não sei de onde veio, porque eu ainda vinha na minha cabeça essa crença de que eu não ia conseguir. Mas era customer support pra inglês. Era responder em inglês. A vaga era em inglês, mas eles estavam contratando para várias línguas na Mas época. a tua seria qual? Português e inglês. Português e inglês. Exatamente. Só que eu já tinha feito algumas entrevistas de iGaming e eu sabia que ia ter que escrever. Porque eles dão um teste, né? Se você não sabe, dão um teste. Aí eu já tava, ai meu Deus. Aí fiquei com vergonha, né? Eu falei, eu não vou cancelar, né? Vou ir, né?
Mas já pensando, 40 palavras por minuto? Ah, mas se você for pensar, até que dá 40. Se você escrever rapidão, deve dar uns Mas 40. rapidão, se você realmente tem total domínio. Verdade. Você não tá ali Google, aí volta, aí Google e volta. Mas daí você foi, de qualquer forma? Fui, Ah, aí vai, fui. né? Não. Oportunidade. O não você já tem, né? Não, mas eu fui derrotada, porque uma entrevista antes, eu fui, era uma entrevista de iGame, eu fui achando que eu ia arrasar, e não arrasei. Então nessa eu já fui assim, não vou cancelar porque é falta de educação, né? Fui. E era uma entrevista online, não era aqui. E era com uma pessoa na Malásia. Tá. Aí passei, fiz a entrevista com ela, era uma fofa e tal. Aí ela pegou e perguntou, né, quando que eu ia estar para a próxima entrevista. Aí eu fiquei pensando, ixi, essa daí não tá sabendo, hein? Vamos lá, né, vamos ver. Vamos ver essa próxima entrevista. Vamos ver. Aí passei, fui para a próxima entrevista e aí o destino é maravilhoso. A pessoa que fez a outra entrevista, ele é mexicano, trabalhava em empresas de cartões no Brasil, indo para São Paulo. Nossa. E ele tinha feito turismo. Gente, aí você se conectou com ele ali. Nossa, aí foi uma conexão maravilhosa. Ele entendeu toda a minha experiência. Assim, foi maravilhoso. Que massa. Não teve teste. Pra minha Sorte. Graças a Deus, pra minha sorte, não teve teste. Uhum. E aí eu fiquei esperando, né? E eu tinha achado super positivo isso, né? E não vinha a resposta, não vinha a resposta. Aí passou, acho que umas 2 semanas. Se eu não me engano, eu cheguei um momento que eu mandei um e-mail falando: olha, eu recebi outra proposta, mentira. Você mandou? Mandei, porque eu tava muito ansiosa. Eu falei, eu preciso saber dessa resposta. Tinha passado. Ai, eu falei, eu fiquei tão feliz. Foi assim, uma das maiores conquistas. Só que o que aconteceu? Isso aconteceu em agosto. No mesmo mês, o meu pai me ligou e falou, porque eu tive vários problemas também com os documentos, que é uma questão muito difícil de você alinhar todos os documentos, e eu também estava fazendo por conta, porque eu não tinha dinheiro para pagar outras pessoas para fazerem as certificações e tudo mais. Da cidadania europeia. Exatamente. Que isso, pra quem tá acompanhando ela, tava rolando isso tudo ao mesmo tempo enquanto você tava fazendo entrevista e tal. Você tava dando entrada ali na papelada e tal, né? Pra você conseguir. Tava a papelada, eu comecei a dar início nessa papelada 1 ano antes do Covid. Quando o Covid começou, eu descobri que a Itália tinha me mandado o documento errado da certidão de nascimento. E já tava tudo retificado. Nossa. Então eu tive que começar de novo. Nossa. Exatamente. Aí comecei de novo, isso deu 1 ano. Quando eu consegui um emprego, eu consegui os papéis. Deu tudo junto, assim. Junto, no mesmo mês. Gente, esse mês foi o seu mês. Esse mês foi maravilhoso, porque aí foi assim, foi muito intenso esse mês, porque a pessoa que estava saindo do departamento estava saindo, eu estava pedindo as contas, então o departamento tinha mais ninguém. Eu consegui os papéis e eu estava conseguindo uma empresa que, assim, muito que eu nunca imaginei. Aí eu peguei e pensei, ou eu largo essa empresa, que é uma baita oportunidade, que é uma coisa que eu já estou almejando há tanto tempo, e vou para a Itália, mas sem dinheiro de novo, então eu ia ter que fazer aquela coletar. Nos amigos, né, fazer a coleta. Ou eu aplico aqui em Malta e vejo e começo a trabalhar e assim, o que dá, né? O que E for. aí, dá pra aplicar pra cidadania europeia estando em Malta? Cidadania italiana, no caso? Dá para aplicar. E aí, como que faz isso? Olha, se eu te falar que até que foi bem tranquilo, demora, óbvio, não é igual você ir pra Itália, não é o mesmo processo, mas existe a possibilidade. Total, e é muito tranquilo. Você tá com os papéis na mão da mesma forma que se você estivesse indo pra Itália, papéis na mão, a cópia do seu ID de residência, você precisa estar 1 ano pelo menos aqui em Malta, a cópia do documento, você precisa tirar algumas cópias, tem algumas coisas que é normal, né, de você ter que fazer de qualquer aplicação. Manda e-mail, tá com o documento pronto. Manda e-mail, eles vão fazer... Manda e-mail para a embaixada italiana, em Valletta. Mandou um e-mail, ela vai marcar o horário. Quando ela marcar o horário, você vai lá e entrega a documentação. Eu ouvi falar de uma pessoa só que tinha aplicado antes de mim e o processo dele já demorado uns 6 meses. O meu durou 1 ano exatamente. Tá, desde que você protocolou lá em Valletta. Eu apliquei em outubro, ficou pronto em setembro agora. Ah, foi agora, recente. E fez tudo por lá, então. Tudo por lá. Não precisou em nenhum momento ir pra Itália pra fazer qualquer Nada. finalização, assim. Não, é feito tudo aqui. Ela te manda
Quando tá pronto, ela te manda um e-mail, ela manda pra Comune, a Comune te manda todo o aire, aquelas coisas que eu também preciso pesquisar. Manda tudo isso e você, assim que tá pronto, você já pode mandar o e-mail para fazer o seu passaporte e a sua carteira de identidade, o seu ID aqui na embaixada. Olha só, gente, então para quem não sabia dessa possibilidade, né, você que quer tirar a cidadania italiana, pensou, putz, vou ter que ir para Itália, quero ficar em Malta, já coloca aqui se você tiver qualquer dúvida nos comentários que a Gabriele vai ajudar vocês. Não, e outra coisa legal é que aqui o valor, né? Porque você vai estar vivendo a sua vida normalmente. Aqui você vai pagar, se eu não me engano, 300 euros. E na Itália todo mundo sabe que é um valor de 3 mil, 4 mil. Gente, olha isso. Você desbravou, abriu ali a caixa de Pandora aí, pessoal. Aqui não tem informação. Olha, finalmente. Glória, aqui ó. Muito legal. E aí saiu deu tudo certo de você entrar, conseguiu ter emprego na área de iGaming, numa empresa aí que você tava almejando. Foi. No caso, essa não é iGaming. Não era iGaming? Não era Customer Support? Isso, mas essa é em cripto. Em cripto. É diferente. E você tinha conhecimento dessa área para você fazer o suporte? Como que foi isso? Ou não, eles davam treinamento? Como que era isso? Não, o conhecimento, eu tinha conhecimento de cripto, até porque quando deu a pandemia, o meu namorado estava bem a par de tudo isso, ele estava pesquisando, fazendo curso, então eu tinha conhecimento de cripto. Mas eu nunca imaginei, né? Nunca passou pela minha cabeça. Vou trabalhar nessa área, né? Não. E também eu nem sabia que Malta tinha cripto. Tem algumas empresas, poucas, mas tem. Aí peguei, comecei, não tinha... Porque, na verdade, eu fui contratada mais porque você arruma o seu currículo, né, gente? Isso é outra coisa. Se você tá aplicando pra vaga X, você alinha o seu currículo totalmente para aquela vaga. Sim. Para mostrar as experiências que você teve, o que aquelas experiências podem ajudar nessa vaga, né? Exatamente. Então, eles me contrataram mais pelo sentido de que eu fazia suporte por e-mail quando eu trabalhava lá no Tax Refund. Exatamente. Aí eu tive um treinamento longo, eu passei 2 semanas em treinamento, mas depois eu passei mais 2 semanas trabalhando com uma pessoa. Então, foi um mês. É uma empresa que hoje não é mais totalmente remota, mas era totalmente remota, você trabalhava de casa. Aí eu fiquei 1 ano, que foi o ano que eu fiquei esperando pelo passaporte. Ainda estou, né, trabalhando nessa empresa. Foi uma experiência incrível. E agora, fala aí pro pessoal, porque é um nome meio, né, complicado, meio difícil. O que é que você faz hoje? Porque agora você migrou da área de Customer Support e você vai trabalhar com outra coisa. Já subiu aí, né? Então foi um processo, né? Então, desde que eu entrei na empresa, foi um processo para conhecer tudo da questão da empresa. Cripto é uma área um pouco mais... Não seria dinâmica, mas para quem não conhece, é um pouco mais, talvez não complicado, mas o mercado muda, é muito constante. Dinâmico. Muito, todo dia muda, então a gente tinha que estar muito a par de tudo que estava acontecendo, mas em questão da empresa, não tanto do que estava acontecendo no mercado. Então é uma empresa muito grande, que levou um bom tempo até eu me familiarizar com tudo. É uma empresa também que, como as empresas de iGaming, te proporciona benefícios para você fazer cursos. Então, nesse processo, eu falei, bom, vou usar esse dinheiro para fazer um curso já focado em algum outro departamento. Fiz um curso que é um curso básico para fazer de risco e fraude, até que a oportunidade veio e eles começaram a abrir vagas. E que bom que você já tinha feito curso. Já tinha feito curso. Olha! Aí eu fui certeira. Eu falei, gente, ó, eu tenho curso, vamos lá. Já trabalha bastante tempo aqui nessa empresa. Já tava 1 ano. Aí eu passei pela entrevista com outros colegas, né? E aí eu acabei passando. E aí agora eu vou trabalhar... A gente temos esse tipo de vaga no Brasil também. É uma vaga... Bom, é uma vaga de análise de documentos. Mas como que é o nome em inglês? Que aí o pessoal já se familiariza. Em inglês chama KYC Analyst. Então tá, ó, esse é o nome. Know Your Customer Analyst. Que seria já quando você... Bom, aquela pessoa tá tentando fazer uma conta, vai mandar os documentos, e aí você vai analisar aquele perfil. Falar, esse perfil
é fraude, não é, esse documento é original, não é original, você vai fazer toda a análise daquela pessoa, ver se tem como se diz? Irregularidade. Ou se tem alguma passagem já, algum crime. Então você faz toda essa investigação para fazer a aprovação do perfil da pessoa sim ou não. Muito interessante. Vamos ver o que vai dar, né? Você começou há pouco tempo nessa área, né? Agora que você entrou. Eu terminei o treinamento, é na mesma empresa, né? Eu terminei o treinamento essa semana passada e eu mudo de departamento segunda-feira. Muito bom. Agora sim, ó, voltando em questão de salário, quando você entrou ali em Customer Support, quanto que era o teu salário em média anual e quanto que seria hoje nessa vaga, assim? Então, na verdade, quando eu entrei com 25. Tá. Só que essa empresa, eles fazem a sua performance. Então, eles vão avaliar como que você fez. Então, eu entrei em agosto, em abril já teve, porque eles fazem só em abril. Porque, na verdade, parece que o Customer Support está abaixo do que o IC, mas não está. Então, quando você vê essas empresas, normalmente eles estão no mesmo nível. Você está lidando de forma diferente, mas você está ali no mesmo nível. Então, são outros departamentos, mas se você pegar todos os departamentos, eles estão ali alinhados, subindo, até ele chegar em compliance, que seria o departamento onde você já vai ter mais questão de lei, vai ver se a empresa está alinhada com as leis do país e tudo mais. E todos, Customer Support, para quem tem interesse até em iGaming, você sabe que vai contar mais a sua experiência, né? Mas quando você está vendo esses outros departamentos de KYC e risco, aí você tendo curso... E você já tendo ali a experiência com a empresa, é muito mais fácil de você passar por essas vagas, né? E até mesmo quem não está nessa área, se fizer um curso, tem grandes chances. Olha só, fica a dica para vocês aí que estão assistindo. Tá, e aí então foi passando até 30, 35. Não, ainda tô... 30. Tá, e aí em abril a gente vai ver como que vai ficar. Que aí você vai passar do probation ali pra... Não tem probation. Não tem probation? Não, porque é a mesma empresa. Ah, tá. Então tá. Pensei que na mudança de vaga você também teria que passar. Não. Olha, interessante. Ainda bem, né? Muito bom. Ainda bem, ainda Muito bem. bom. E também a minha empresa tá contratando. Olha! Então, Depois você conversa no direct com a Gabriela. Quem tiver interesse de entrar nessa área, eles estão contratando e provavelmente ano que vem vai contratar ainda mais. Olha só, oportunidades aí, hein? Brasileiros de plantão. E sobre processos em relação às aplicações de visto, assim, você teve alguma coisa de diferente que você gostaria de pontuar em relação a... Porque agora você tem a cidadania, né? Mas até o momento você aplicava para permissão de trabalho, work permit. Quando você entrou daí para essa parte de cripto, né? Você teve que dar a entrada em todo o processo, você só fez a troca de empregador, como que foi isso? E em relação aos perrengues também, se já estava tudo certo, tudo alinhado, não tinha nada... De visto, hoje em dia, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão bem mais alertas, as empresas estão levando isso muito mais a sério e não existe mais. Hoje em dia as empresas sabem que elas podem aplicar e sabem como aplicar. Quando eu fui da primeira empresa, que foi aquele visto, que foi uma tragédia, para a segunda, sim, foi complicado, porque se eu não me engano, eu acho que no terceiro ano, a Malta trocou o sistema. Até porque quem tá um bom tempo sabe que era lá em Valeta, pega fila, não tinha nada online. Nada. Hoje é a maravilha. Hoje, galera, maravilhoso, hein? Aí, então, naquele momento foi delicado, porque, óbvio, de novo, eu não tinha muito conhecimento, eu já tinha noção do que eu tinha entrado, eu já sabia que ali... Poderia dar alguma coisa, né? Poderia para sempre, porque é o que tá lá. Eu nunca vou poder tirar o que tá ali. Sim. O que foi entregue em primeiro lugar. Então, naquele momento foi delicado a troca, porque o sistema era o mesmo. Os papéis iam ter que continuar sendo aquilo. A empresa ficou muito apreensiva. E aí foi o momento que eu falei, ou a gente continua assim, ou a gente vai ter um problema sério se você entregar qualquer documento que não condiz com o que tá lá. E eu tive sorte, porque naquele momento a empresa poderia ter falado, então a gente não vai continuar. Não vai,
mas não aconteceu. Naquele momento deu tudo certo, eu consegui fazer a troca, eu fiz a troca de empregador, porque naquela época você podia conseguir um emprego provando a sua escolaridade. E eu tinha a faculdade. Certo. Então deu certo. Já nos próximos, Malta mudou. Eles mudaram o sistema. Então hoje em dia você não precisa fazer provar nada que você é competente para a vaga. Hoje em dia a empresa assina uma declaração e tudo mais. Então hoje em dia é diferente. Então foi tranquilo esse processo. Mas sim, né, deixa de alerta para muita gente, para ter uma noção do que você está entregando, se condiz com realmente o que ele está te entregando, existe só um contrato. E depois foi bem tranquilo. Depois, quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, eles faziam a aplicação e o pagamento. Tudo eles que arcavam, assim. Tudo. Eles só mandam, porque hoje em dia é online, só manda o horário, vai lá e pronto. Que hoje é o que o pessoal está acostumado, né? Não tem... O que ela passou, gente, foi há muito tempo atrás, né? Então, fiquem tranquilos, né? Acho que é legal a gente tranquilizar também em questão de que não é mais dessa forma, né? Não vão te registrar de cleaner lá aleatoriamente, né? Não é mais assim. As empresas sabem, hoje em dia, normalmente as empresas já têm uma pessoa no RH responsável para isso. Não é... Mudou muito mesmo. Até aí dentro de Malta mudou completamente. Já não é mais nem no mesmo lugar, né? Não, hoje não. Hoje é tudo online, você abre a aplicação online, a empresa faz por você. Hoje é maravilha. Hoje não tem tanto perigo de você entrar numa cilada. E pra gente finalizar, qual que seria, assim, a tua avaliação geral, né? Se colocando agora, olhando de cima tudo que você passou, desde que você chegou aqui, intercâmbio, inglês, até você descobrir todos os passos e as coisas que você passou. Como que você avalia isso, assim, uma palavra, um sentimento? Eu acho que foi tudo muito válido, mesmo que o processo foi longo. Eu não imaginava, nunca imaginei. Tanto é que quando eu cheguei, eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo. Era um plano de 1 ano. Mas eu entendi que é um processo lento, não é rápido. Você tá num país que não é o seu, não é a sua língua. Então é um processo muito lento. Não dá para chegar e achar que... Isso é óbvio, se você tá vindo em outras condições. Mas chegar sem ter inglês, precisando de um visto, é um processo longo. É um processo que você precisa ter paciência. Não dá para romantizar, não dá para falar que você vai chegar e pegar as melhores ofertas de trabalho. Realmente não é fácil, mas é válido. Vai ter vários momentos que eu cheguei a questionar o que eu estava fazendo, ou por que é válido, né? Tá longe da família há tanto tempo, ir visitar o Brasil uma vez ao ano, talvez uma vez a 2 anos. Mas vale a pena. É um retorno, é uma qualidade de vida diferente. É uma experiência completamente diferente. Você conhece pessoas de vários lugares. É muito gratificante essa troca. Que tem que ter paciência. Mas paciência, gente, é a palavra. Paciência é a palavra. Não achar, né, que você vai chegar, meu Deus do céu, né? Principalmente o que ela falou, né, de não ter inglês, enfim, já, né, querer tentar alguma oportunidade. Então, tem que ter paciência, tem que colocar o pé no chão, entender aonde você tá, né, e o que você vai conseguir e como você vai crescer, né, e evoluir, assim. Informação, né, que é uma coisa que faltou muito na minha trajetória. Mas aí, ó, o Viva Malta surgiu, pena que surgiu depois, né, que você chegou. Então, ó, vocês já conseguem cada as informações aqui no canal e assistir, ó, todos esses episódios aqui sobre trabalho em Malta, pra vocês acompanharem os processos, né, e cada um é diferente do outro, né? É muito doido a gente ver isso. Muito. É engraçado, né, de conversar com as pessoas, porque é totalmente diferente. Totalmente diferente. O que a pessoa passou, o que ela teve que fazer, as dicas, né? E como resume-se a trajetória, assim, né? Então, sério, muito obrigada mesmo por você ter compartilhado tudo isso. Esses 6 anos compactados aqui, né, nesse vídeo.
Ai, obrigada. Eu que agradeço. Fiquei de muito verdade. feliz com o convite. Eu espero que o pessoal goste. Espero que ajude muita gente. Com certeza vai ajudar. E se ajudou, a gente já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, né, da trajetória aqui da Gabriele. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, quiserem perguntar pra Gabriele, deixem aqui. E a gente vai deixar o teu Instagram também, pode ser? Pode ser. Deixa o Instagram da Gabi aí, que aí o pessoal já também pode conversar com você, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!